Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje entrando no ar um pouco mais cedo, num papo extra, mas sem prejudicar os nossos encontros, que sempre faço com vocês a partir das 17h15 aqui no nosso portal, por conta de novos crimes cometidos pelo presidente da República, que infelizmente não são abordados pelos grandes veículos de comunicação. Mas aqui, enquanto cidadã, enquanto uma pessoa que se comunica com vocês, eu faço a minha parte. Além de denunciar o que eu vou falar aqui hoje, eu também farei uma representação contra o presidente da República, junto à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, pelo cometimento por parte dele de crime de responsabilidade, crime de improbidade administrativa, previsto no artigo 85 da Constituição Federal. O presidente da República ele não pode ignorar que o que ele está fazendo é absolutamente criminoso, absolutamente imoral, absolutamente ilegítimo, quando ele usa verba pública para benefício pessoal, e eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Muitas pessoas que apoiam o presidente da República acham que esse comportamento que eu tenho e de outras pessoas é um comportamento motivado por um sentimento pessoal. Gente, é um equívoco muito grande. As pessoas acham mais fácil, né, acreditar que você tem ódio da figura e você está fazendo alguma coisa por ódio. E não é isso. Todas as iniciativas de pessoas como eu, como de tantas outras, visam mostrar a nossa repulsa, a nossa indignação em relação a alguém que é pago com dinheiro público para realizar uma tarefa, está traindo o povo brasileiro na execução dessa tarefa, está tripudiando de forma consciente, está sambando em cima do povo brasileiro no meio dessa tragédia toda que a gente está vivenciando. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora, convido você a se inscrever também no nosso portal, ajudar a gente a chegar a mais pessoas, a compartilhar os nossos vídeos, a dar o seu joinha, que é uma forma também de a gente chegar a outras pessoas também, a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Então vamos seguir em frente. Gente, o que está acontecendo? Bom, ontem nós vimos o relatório da CPI, foi narrado ali pelo senador Renan Calheiros, teve alguma repercussão mais destacada em alguns veículos de comunicação, evidentemente, e eu chamo a atenção de vocês especialmente para o que o Jornal Nacional, que é o principal veículo de informação aqui no nosso país, os trechos que eles selecionaram. Eles foram um pouco mais contundentes, mostrando também ao longo do telejornal que a economia do nosso país está num processo de corrosão muito grande. Quais são os sinais que estão por trás desse tipo de matéria? A gente ainda não sabe. Talvez sejam recados velados ao senhor Paulo Guedes, que é o homem que está contrariando alguns pequenos detalhes, né, que essa gente do poder da elite econômica do nosso país, eles querem impor e não estão conseguindo, pelo menos com a velocidade que eles estão pretendendo. E o jornal desse destaque aqui na fala do Renan Calheiros, e vamos concordar aqui, né, que foi uma fala absolutamente precisa. Confiram comigo aqui, vamos lá. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. Sua trajetória é marcada pela pulsão de morte, pelo desejo de exterminar adversários, de armar a população e cultuar carniceiros assassinos como Brilhante Usta, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hitler e outros infames que completam a galeria tenebrosa de facínoras da humanidade. Bolsonaro está ao lado de todos eles. Então, gente, o Renan não mentiu. O Renan falou absolutamente, ele reproduziu exatamente fatos, o que está acontecendo. Muitas pessoas continuam a imaginar que a CPI não dará em nada. Gente, a CPI já ter sido criada já foi um fato histórico muito importante. Imaginem vocês se a CPI não tivesse sido criada e o governo
tinha amplas condições de barrar essa CPI, mas foram muito incompetentes e a CPI acabou surgindo. Quando a CPI surgiu, todos os crimes cometidos por essa gente toda, por essa quadrilha gigantesca, foram colocados para fora, foram documentados, porque senão seriam apenas assuntos jornalísticos. E agora catalogados, eles criam uma situação jurídica para o Procurador-Geral da República. Ou ele faz alguma coisa, ou ele também estará cometendo crimes de prevaricação. Ele parece estar disposto, inclusive, a ser processado como prevaricador mor da nação, o senhor Augusto Aras. Por quê? Porque, de fato, o crime não tem uma sanção muito grande, o crime de prevaricação. E ele foi escolhido dentro do Ministério Público Federal, não foi à toa, né? Ele foi pinçado lá de um ambiente de mediocridade, ultrapassando outros que tinham sido indicados pela classe, pela categoria, para ser uma espécie de defensor geral do presidente da República. Mas isso tudo, gente, uma hora tem fim. Uma hora ele vai ter que sair da procuradoria, do cargo da chefia. Entra outro. Se entrar uma pessoa com uma linha mais correta, uma linha mais transparente, uma linha republicana, a situação para essas pessoas todas pode se complicar de uma maneira como eles nunca imaginaram. Eles estariam todos numa impunidade absoluta. Onde estão os blogueiros bolsonaristas agora? Onde estão essas pessoas que ficavam falando pelas redes todo tipo de insanidades e crimes? Desapareceram, se acovardaram, todos agora estão ali na iminência de serem presos, muitos deles, né, para ser exato. E onde está o presidente da República? Ele está visitando alguém? Seu Zé Trovão foi preso ontem. O Bolsonaro vai mandar advogado para salvar o Zé Trovão. O Bolsonaro tem ido visitar o Roberto Jefferson. Ele tem se manifestado publicamente em relação a esses presos. Ele que fez tanta bravata em relação ao Supremo Tribunal Federal. Aonde está o presidente da República em relação a essas pessoas? Ele deixou para trás, ele traiu, como eu sempre disse aqui que ele faria, como fez o Trump nos Estados Unidos. Ele insufla os trouxas acreditam, os trouxas entram pelo cano e depois ficam abandonados. É o que vai acontecer com todos esses blogueiros. Eu quero saber se quando Alan dos Santos for preso, se a família Bolsonaro também irá visitá-lo, ou se o padrão será o padrão contínuo. Aquela menina lá, Sara Geromini, outro dia chorou, estava mostrando aí, como ela foi abandonada, porque foi trouxa, acreditou no impostor, numa pessoa que comete crimes e que não tem o menor respeito com a administração pública aqui do nosso país, com dinheiro público. Mas isso tudo, gente, será responsabilizado. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu, por que eu estou gravando papo com vocês, fazendo esse papo com vocês hoje mais cedo. Ontem eu estava vendo a agenda do presidente da República. Vocês podem consultar, é fácil, entrar aqui no site do governo federal. E ontem ele teve oficialmente essas atividades aqui. 10 horas da manhã, sobrevoo pelo Vale do Rio Cotingo. Às 13h45, visita a Operação Acolhida. Aí ele foi lá, num ato de preocupação com direitos humanos, ver os refugiados venezuelanos. Vocês acreditam nisso? Que ele teve assim, eu vou lá para Roraima para ver os refugiados venezuelanos, porque eu sou muito preocupado com essas pessoas humildes que estão chegando aqui no nosso país. Vocês acham que foi isso? Aí quando vocês veem o encontro posterior, vocês entendem por que ele foi para lá. Culto em comemoração aos 106 anos da Assembleia de Deus. Então, o Bolsonaro foi com a comitiva gigantesca para lá e não foi para absolutamente fazer nada disso. Na comitiva aqui, eu estava olhando aqui uma foto das pessoas transitando. Uma série de ministros que ganham uma grana federal para ficarem passeando com o Bolsonaro para cima e para baixo. Aqui atrás do chapeuzinho do cidadão, aqui nessa bolota aqui, está o Magno Malta, né? Fiel escudeiro de Bolsonaro, pastor evangélico e líder de uma dessas agremiações aí. Então ele estava lá e um encontro para o Bolsonaro, qual é a tática da improbidade aí? Tem um encontro evangélico, um encontro para fins políticos eleitorais, mas ele só para ir lá assim na cara dura, às vezes pega mal, né? Então inventa um pretexto, olha, eu vou para lá para visitar venezuelano, dá uma passada rápida e vai lá para o encontro que ele está querendo. Isso tudo com dinheiro público pago por todos nós, para essa turma toda. Bom, e lá na Assembleia de Deus acontecem aquelas coisas de sempre, né? O Bolsonaro, ele de uma forma descarada, ele mente. Como é que pode uma pessoa mentir tanto para religioso, né? E achar que não vai acontecer nada, né? Uma hora as pessoas começam a despertar.
começou a falar de novo que todas as crises que estão acontecendo aqui no Brasil são responsabilidades da política do fica em casa, que ele não fechou nada, ele não bloqueou ninguém, não queria que ninguém tivesse ficado em casa, enfim, né? E isso contrasta com uma coisa que tem sido omitida pelos grandes veículos de comunicação o tempo todo, eu tenho falado muito com vocês. É como ele se conflitou e se confronta com os profissionais de saúde, o desprezo total ao trabalho que essas pessoas fizeram para nos salvar e quantos que morreram. Essas pessoas pediam para a gente ter juízo, a gente ficar em casa, a gente não espalhar o vírus e o presidente fazendo exatamente o contrário. Vocês imaginem o ânimo de quem estava na linha de frente, quem estava tentando salvar pessoas, umas atrás das outras, e não estava conseguindo, vendo o presidente fazendo uma coisa como essa, uma coisa insana. Pois bem, isso não foi ainda devidamente sublinhado, né? O depoimento dessas pessoas. E como digo a vocês, os grandes veículos de comunicação, eles foram muito omissos nessa história, na apuração da responsabilidade do Bolsonaro, né? E quando ele está ali falando para esses religiosos, eu gosto sempre de citar aqui, eu não sou especialista em religião, enfim, mas tem uma parte aqui da Bíblia, né, João 8, 44, que diz isso aqui, e que deveria ser o tempo todo, né, levantado por essas pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro, e observarem quando ele mente o que ele está fazendo. Diz aqui João 8, 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está falando aqui do diabo, do Bolsonaro fazendo essas coisas diabólicas. E parece que Papai do Céu, às vezes, dá uma castigada, né? O Bolsonaro aqui nessa cerimônia que ele foi ontem, com dinheiro público, ele tomou uma queimada. Foi um sinalzinho, né? Vou colocar aqui para vocês. Ele foi cantar o parabéns ali, depois de ter contado muitas mentiras, e se queimou. Deve ter dado uma bolha danada na mão dele. Vou compartilhar com vocês esse pedaço aqui. Vamos lá. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Ardeu legal, deu uma chamuscada ali na mão do presidente, que não foi brincadeira não, deve estar com a bolha hoje, vamos lá. Querida, muitas felicidades. É um sinal, pode ser um sinal, né? A gente pode acreditar nisso, vamos pensar assim, sobre esse aspecto também, né? Porque ajuda a gente a aplacar um pouco dessas situações tão complicadas que a gente está vendo para cima e para baixo, né? Bom, e aí, voltando aqui na agenda do presidente, aí vamos ver o que ele foi fazer no dia de hoje, quarta-feira. Quando você clica aqui na agenda do presidente, aí você vê os seguintes compromissos republicanos de Sua Excelência, e por isso que eu estou entrando com a representação contra ele. Primeira cerimônia hoje que ele vai participar, às 11 horas da manhã, primeira consagração pública de pastores do estado do Amazonas. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o papel dele? O Brasil com fome, o Brasil com crise, com inflação, o Brasil com pandemia. O que isso tem a ver o presidente gastar dinheiro com uma comitiva para esse tipo de compromisso? E qual o compromisso posterior? Às 19 horas até às 21 horas. Assembleia Convencional 2021 da Assembleia de Deus. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem que nós estamos pagando esse tipo de patifaria? Isso não é... Você acha certo, você que é bolsonarista, você acha certo acontecer uma coisa como essa? Então, gente, o artigo 85 da Constituição Federal é muito claro aqui, ó, da responsabilidade do presidente da República, aqui no inciso 5, probidade da administração. Gente, probidade na administração, para ser exato, o que é? A pessoa usar recursos públicos com comedimento, né? com responsabilidade. Isso tudo tem que ser reparado, isso tudo tem que ser cobrado, isso tudo tem que ser denunciado. E aí não se trata de nenhum sentimento pessoal. Aí é de a gente ver um governante que está agindo a favor do povo brasileiro, agindo contra o povo brasileiro. Gente, como eu disse a vocês, a CPI foi um acontecimento muito importante aqui do nosso país. Por mais que as pessoas estejam
achando que isso não vai dar em nada, não dá para varrer essa montanha de crimes para baixo do tapete. Logo mais, eu vou voltar aqui com vocês, explicando mais algumas situações específicas envolvendo a CPI, a cobertura que os grandes veículos de comunicação estão dando a essa situação toda, e a gente vai desvendar aqui mais alguns mistérios, e aí até lá eu já terei feito a minha representação por conta desses crimes que eu estou apontando para vocês, que não podem ser considerados uma coisa, ou coisas, né, sem importância nenhuma, sem relevância nenhuma. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Até lá!